Pessoal, sou Yasmin e hoje a gente vai para mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje vai ter como tema interpretação textual, tá? A gente vai abordar então alguns aspectos da interpretação de texto, né, para uma melhor compreensão daquilo que a gente está lendo, tanto de um texto que a gente precisa decifrar, ou até mesmo às vezes de um enunciado, né, de alguma coisa presente ali num exercício que a gente precisa compreender um pouco melhor, tá? Explorando aí então alguns recursos, né, que ajudem a gente a compreender melhor esse contexto. Bom, a interpretação de texto ela está ligada diretamente ao conceito de semântica, né? O que é a semântica? A semântica é uma parte da gramática, então, que vai estudar alguns aspectos relacionados à construção do sentido, né, tanto de palavras em si quanto de enunciados. As palavras, né, todas as palavras que existem, elas podem ser empregadas de maneiras diferentes e assumindo também, né, dessa mesma forma, um significado diferente de acordo com o contexto em que essas palavras estão inseridas, tá? Então, a semântica, ela mais do que olhar para a palavra, ela vai estudar, né, o significado que essa palavra assume dentro de um determinado contexto. Quando a gente fala de semântica, a gente fala também, né, que existe aí uma certa contraposição à sintaxe, né? Uma vez que a semântica ela se ocupa mais da significação, né, das coisas, enquanto a sintaxe, né, como a gente já conversou anteriormente nas nossas outras aulas, procurar estudar as estruturas, né, ou alguns padrões formais, né, que existem aí dentro da língua portuguesa. Então, alguns aspectos que a gente vai estudar agora, né, quando a gente está estudando semântica, são a sinonímia, a antonímia, a hiponímia, a heteronímia e a polissemia, tá? Bom, então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre a sinonímia e a antonímia, né? Quando a gente fala de sinonímia, a gente está se referindo a sinônimos, né? O que são sinônimos? Sinônimos são palavras, né, que têm sentidos aproximados e que podem ser substituídas uma pela outra, né, em contextos diferentes, né? Ou seja, quando a gente está escrevendo um texto, por exemplo, e a gente precisa de uma palavra, né, mas a gente vê que a gente já utilizou essa palavra outras vezes, uma das alternativas possíveis para a gente não deixar esse texto maçante, esse texto repetitivo, é a gente empregar o uso de um sinônimo, né? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo. A gente tem o menino era muito bonito, né? Que poderia ser substituído por o menino era muito belo, sem perder aí o sentido original dessa frase, né? O outro exemplo, a noiva presenteou o noivo com um cão. Poderia ser utilizado também o termo cachorro, né, que é uma palavra diferente, mas que tem o mesmo sentido da palavra cão. Quando a gente está falando de sinônimo, né, no entanto, é sempre bom a gente lembrar que não existem sinônimos perfeitos, né? Embora existam termos aí que têm valores muito próximos, nunca vai existir um termo que seja exatamente igual ao outro, porque se existisse, a gente não precisaria de um termo diferente, né? A gente utilizaria o mesmo termo. E justamente por causa disso, né, a escolha entre dois ou mais sinônimos vai acabar dependendo, né, na verdade, aí de vários fatores, né? Em determinadas situações, né, por exemplo, em um linguajar mais técnico, uma diferença que pode parecer pequena para a gente, na verdade, pode ser grande, né, dentro daquele contexto. Então, como por exemplo, né, as palavras furto e roubo. Na nossa linguagem cotidiana, na nossa linguagem do dia a dia, essas palavras, né, elas podem aí significar a mesma coisa, né? Para um falante comum, às vezes pode se tratar da mesma coisa. Mas quando a gente está falando, por exemplo, né, na linguagem jurídica, a gente vai ter, então, dois termos que são usados para designar dois tipos de crimes diferentes, né? Quando roubo, por exemplo, vai significar aí que essa vítima desse crime também passou por algum tipo de violência, etc. Bom, com isso a gente passa, então, para a antonímia, né? Quando a gente está falando de antonímia, então a gente está se referindo aos antônimos, né? Que ao contrário dos sinônimos, né? Por sua vez, vão ser palavras que vão possuir sentidos opostos, né? Sentidos contrários aí em relação uma à outra. E da mesma forma que a gente tinha falado então sobre os sinônimos, né, nunca apresentarem, né,
um par perfeito, a gente pode falar a mesma coisa, né, dos antônimos. A gente nunca vai encontrar um par de antônimos perfeitos. O que a gente pode falar é que existem, então, né, graus de antonímia. Por que a gente fala isso? Né? Bom, quando a gente fala, por exemplo, um objeto velho, né, o antônimo lógico aí para a palavra, né, para o termo velho, seria novo, certo? Então, dessa forma, um objeto velho é o oposto de um objeto novo, certo? Mas a gente pode falar também que um objeto é mais velho ou menos velho. Quando a gente fala, por exemplo, que um objeto é menos velho, a gente está dizendo, né, ao mesmo tempo, que esse objeto é mais novo, certo? Portanto, aí a gente está classificando ele numa escala, né? Então, a gente está falando que existe um grau de antonímia. Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos que a gente tem sobre os antônimos, tá? A gente tem duas frases, né? A primeira, ela vai nos dizer o seguinte: o menino era magro e pequeno, quase tão leve quanto um pássaro. Já a segunda, ela vai nos dizer o contrário, né? O menino era gordo e grande, quase tão pesado quanto um leão. Nessa frase, a gente vê que a substituição de determinados termos, né, dentro da estrutura da frase por outros que tenham aí justamente o sentido contrário, acabam modificando também o sentido dessa frase como um todo, né, no geral. Então, a gente dizer que o menino era magro e pequeno e depois dizer que ele era gordo e grande, mudam, né, o que a gente está entendendo sobre esse menino, né, mudando também a percepção que a gente tem na oração seguinte, né, quase tão leve quanto um pássaro, quase tão pesado quanto um leão, certo? O conceito, né, também pode ser relativo, né? Por que a gente fala isso? Bom, vamos tomar um exemplo fácil, né? Um exemplo de bom e mal. O que é bom para uma pessoa, às vezes pode ser ruim para outra pessoa, né? E vice-versa. Um outro caso curioso de antonímia que a gente tem é o exemplo das palavras emigrante e imigrante. Esse conjunto de palavras, né, em um primeiro momento, parece para a gente que são antônimos perfeitos, certo? Já que a primeira palavra, né, emigrante, ela vai se referir sempre às pessoas que saem de um determinado lugar, né? E a segunda palavra, imigrante, vai se referir às pessoas que entram em um determinado lugar, certo? No entanto, né, se a gente analisar aí o cenário dessas frases, né, que elas estão inseridas, no contexto em que elas se inserem, a gente vai entender que o emigrante, ele, no momento que ele chegar em um determinado lugar, ele vai se tornar necessariamente um imigrante, né? Então, tudo está relacionado a uma questão de ponto de vista. Bom, e com isso a gente passa então para a nossa próxima relação semântica. Agora a gente vai falar um pouco sobre a hiponímia e a hiperonímia, tá? Então, quando a gente fala de hiponímia e hiperonímia, a gente está falando de palavras, né, de um grupo de palavras que possuem aí uma certa familiaridade de sentido, porque elas pertencem a um mesmo campo semântico, né, uma mesma área de interesses, né, por assim dizer. Então, os hipônimos, eles são palavras que possuem um sentido mais específico em relação às outras, né? E os hiperônimos são palavras que possuem um sentido mais amplo, um sentido mais genérico, tá? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada no exemplo. Né? A gente tem um grupo de palavras que é formado por gavião, andorinhas, corvos e pintacilgos. E a gente pode falar justamente que todas essas palavras, elas são de certa forma similares entre si, porque elas pertencem a um grupo maior, né, que é o que a gente poderia definir como aves, certo? Então, quando a gente fala de gavião, andorinhas, corvos e pintacilgos, a gente está falando então de termos, né, que são hipônimos de um outro termo maior, que é o termo ave. Né? E da mesma forma, ave vai servir como um hiperônimo de gavião, andorinhas, corvos e pintacilgos. Certo? Bom, e com isso a gente chega então na nossa última relação semântica, que é a relação de polissemia. Né? O que é a polissemia? Né? A gente usa esse termo polissemia para se referir justamente a essa propriedade, né, que uma palavra tem de assumir vários sentidos diferentes, né, de acordo aí com o contexto em que ela está inserida. Né? Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos.
Primeiro exemplo, os portugueses navegavam de uma terra a outra. O segundo, a terra que o agricultor semeou era extremamente fértil. E o terceiro, o planeta Terra é o nosso lar, portanto, devemos protegê-lo. Então, aí nesse exemplo, né, que a gente tem, nesses três exemplos, né, estão destacados a mesma palavra, que é a palavra terra. No entanto, né, no contexto em que essa palavra está inserida, a gente consegue perceber que ela pode assumir diferentes sentidos, né? No primeiro exemplo, essa palavra terra, ela vai assumir, então, o sentido de região ou de território, né, que a gente está falando, então, que os portugueses navegavam de uma região para outra região. No segundo exemplo, né, quando a gente está falando de um agricultor, que semeou a terra, esse termo terra, ele vai possuir então o sentido de terreno, né, com relação à natureza, falando então de um pedaço de terra ali que é fértil, né, para o cultivo, para a agricultura. E no último, né, exemplo, o termo Terra ele vai designar o planeta Terra, né, dando nome então a esse planeta. Então a gente consegue ver que uma mesma palavra, né, a mesma palavra escrita da mesma forma, dependendo do contexto que ela se encaixa, ela vai assumir aí sentidos diferentes, certo? Bom, antes da gente passar então para o próximo tópico dessa aula, né, que a gente vai se aprofundar então em algumas figuras de linguagem, tá? Tem uma coisa muito importante para a gente falar quando a gente pensa na construção de um texto, tá? Um texto que a gente produz ou na interpretação de um texto que a gente está lendo, né? Seja um texto comum que a gente está lendo, um texto de uma prova, etc, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ambiguidade. O que é ambiguidade? Né? Ambiguidade é um termo que a gente usa, então, para se referir à duplicidade de sentidos, né, que pode existir dentro de um texto, né? Podendo, então, ser esse texto um texto verbal, né, um texto escrito, ou um texto não verbal, né, uma imagem, ou muito comum de aparecer também nas tirinhas, né? E como a ambiguidade aparece para a gente, então, dentro do texto? Bom, quando a gente está falando de ambiguidade, então, ela pode ser empregada, né, em um texto de uma maneira intencional, né? E quando for dessa forma, ela vai ser considerada, então, né, um importante recurso de expressão, né, que aparece principalmente em textos poéticos, né, em textos publicitários ou em textos humorísticos, né? Um dos usos muito comuns da ambiguidade é nas tirinhas, né? Nos quadrinhos, né? Nas anedotas também, mas principalmente nas tirinhas, né? Que como a gente vê muito frequentemente em provas, né? Desse tipo vestibular ou provas de concurso, elas se valem então como um recurso, né, para proporcionar aí para esse leitor uma comunicação, né, descontraída, uma comunicação direta, mas que seja mais descontraída, né, possuindo às vezes mais de um sentido, né, como é característico então da ambiguidade, dentro daquele contexto então que ela vai se inserir. O problema com a ambiguidade é quando ela acontece, né, como um resultado, então, de má organização de ideias, né? Então, ela vai caracterizar justamente um problema na construção daquele texto. Ou seja, né, ela vai abrir aí espaço para muitas interpretações que já vão entrar num campo de uma falha de comunicação, né, que não eram, então, esperadas para aquele tipo de texto ou para aquele contexto, né? Então, por exemplo, né, a gente tem aí uma frase que diz o seguinte: não há uma só medida que o governo possa tomar. Essa frase, né, da maneira como ela foi construída, é uma frase que podia então abrir espaço aí para o telespectador, né, ter algumas dúvidas quanto à possibilidade de ações, né, que as autoridades poderiam tomar, então, em relação ao problema que estava sendo enunciado nesse noticiário em questão, né? Então, por exemplo, né, esse espectador, ele poderia entender como não há medida alguma que o governo pode tomar, não há nenhuma medida que o governo pode tomar, há mais de uma medida que o governo pode tomar, ou não há apenas uma medida que o governo pode tomar. Aí, nesse caso, qualquer uma dessas construções, né, que a gente acabou de apresentar aí com as setas,
seria mais efetiva justamente para transmitir a mensagem com mais clareza, né? A mensagem que está querendo se passar ser construída aí com uma clareza um pouco maior, certo? Bom, com isso a gente chega então a uma outra parte da nossa aula, tá? Agora a gente vai se referir mais à estilística, que é um ramo de estudo, então, né, que vai estudar principalmente aí o uso estético da linguagem, né, e as aplicações diferentes, né, que podem acontecer, então, dentro de algum contexto ou de alguma situação, tá? Dentro da estilística, né, a gente fala muito então sobre as figuras de linguagem, né, justamente a maneira como elas aparecem no texto e os significados, né, ou as modificações no texto que elas podem implicar, né, e como esses recursos podem ser utilizados então para melhorar um texto ou para dar um sentido diferente dentro de um texto, tá? Então, o que são figuras de linguagem, né? Vamos começar por aí. Então, as figuras de linguagem, né, elas são uma expressão, né, que vai partir, então, do emprego de palavras ou expressões, né, em sentido figurado, ou seja, né, num sentido diferente daquele em que elas são convencionalmente empregadas, certo? E as figuras de linguagem, então, elas existem, né, para tornar, então, mais expressivo aquilo que a gente está querendo dizer, certo? Então, as figuras de linguagem, elas podem ser aplicadas tanto na linguagem falada, né, quanto na escrita, né? E elas vão funcionar, então, como um recurso tanto para ampliar o significado de uma determinada palavra, né, ou para suprir a falta de termos adequados, né, quando a gente quer se referir a alguma coisa, mas a gente não tem o termo para falar exatamente o que a gente está pensando, né? Então, a gente pode utilizar uma figura de linguagem, ou ainda para ressignificar alguma coisa, né, dentro de um determinado contexto, né, criando, então, novos significados. Bom, ainda, né, falando sobre as figuras de linguagem, a gente pode subdividir essas figuras de linguagem em figuras de palavras, de pensamento, de sintaxe e ainda, né, entrar no campo dos recursos sonoros, tá? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre as figuras de palavras, né, e a primeira figura que a gente vai ver é a comparação. Bom, a comparação ela é uma figura de linguagem, né, que consiste justamente em aproximar duas coisas, né, dois termos, dois seres, em razão de alguma semelhança, né? Fazendo, então, que as características de um sejam sempre atribuídas também ao outro, né? E ela faz isso por meio de um elemento comparativo que sempre vai estar expresso no texto, né? Ou seja, ela pode se valer de uma conjunção, utilizar os termos como, tal, qual, semelhante a, que nem, etc, tá? Então, vamos dar uma olhada no exemplo, né? Seus olhos eram como duas jabuticabas, tá? Nesse caso, a gente vai ressaltar, né, justamente a presença desse elemento comparativo expresso, tá? Isso é fundamental para a existência de uma figura de linguagem como a comparação, certo? A metáfora, por sua vez, né, ela é uma figura de linguagem que se comporta de uma forma semelhante, né, com a comparação, mas a diferença é que dessa vez, né, a gente vai conseguir reconhecer na metáfora, né, o emprego de uma palavra aí num sentido que não é comum ou não é próprio, né, para aquela designação que ela está fazendo, né? Ela sempre vai então passar para a gente uma relação de semelhança, né, uma relação aí de intersecção entre esses dois termos. E a gente consegue caracterizar a presença dessa figura em oposição à comparação justamente pela ausência do termo comparativo, né? Então, onde antes a gente falou que seus olhos eram como duas jabuticabas, aqui a gente está falando que os olhos são jabuticabas, né? O exemplo que a gente tem é os olhos dela eram duas jabuticabas, né? Então, a gente não tem a presença de um elemento comparativo, né? A gente está simplesmente empregando, então, o sentido de jabuticaba como se fosse um olho, certo? Isso se trata, então, de uma metáfora. Bom, dessa forma, a gente parte, então, para a nossa próxima figura de linguagem, que é a metonímia, né? A metonímia, então, ela é uma figura de linguagem, né, que consiste, né, na substituição de uma palavra por outra em razão, né, de haver aí entre elas uma relação de interdependência, uma relação de inclusão, uma relação de implicação, tá?
E a metonímia, ela pode se manifestar de diferentes formas, né? A gente fala, então, que ocorre a metonímia quando a gente emprega o efeito pela causa, ou vice-versa, né? Como no exemplo, Pedro é alérgico à poeira e a cigarro, né? Que a gente está utilizando, então, o termo cigarro para se referir à fumaça, né? Então, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é que o Pedro é alérgico à fumaça, né? Mas a gente empregou um termo diferente que denota aí justamente a causa pelo efeito, né? A gente também pode falar que ocorre uma metonímia quando a gente emprega, então, o nome do autor pelo nome da obra, né? A gente faz essa substituição. Então, por exemplo, na escola lemos Machado de Assis. Nesse caso, né, ninguém literalmente está lendo Machado de Assis, né? O homem que se chama Machado de Assis. Mas o que está sendo livro é um livro, né? O que está sendo lido é um livro desse autor que se chama Machado de Assis. Mas por uma questão, então, de referência, né, a gente empregou o nome do autor no lugar do nome da obra, certo? A gente também pode dizer que ocorre, então, a metonímia quando a gente emprega, né, o continente, ou seja, aquilo que está fora, pelo conteúdo, né? Então, por exemplo, o menino comeu 2 pratos. Mais uma vez, né, o menino ele não comeu literalmente o prato, né? Ele não pegou lá o prato de porcelana, de vidro, enfim, e comeu, mas ele comeu o alimento que estava no prato. Mas como, né, uma forma de efeito aí, a gente acabou utilizando o termo prato para se referir ao alimento que era contido dentro daquele prato, né? Ou a gente ainda pode dizer que ocorre metonímia, né, quando a gente emprega, então, a marca pelo produto, né? Isso é muito comum quando a gente trata, então, de algumas marcas mais conhecidas, né? Como no exemplo, né? Para essa receita, você vai precisar de uma lata de leite moça. Se você fala, então, leite moça, é provável que a pessoa com quem você está falando, que o interlocutor, ele já consiga fazer essa relação, né, com o leite condensado, né? Que é, então, o produto que está sendo ali utilizado, né, para essa receita, que foi referido como leite moça, né? Então, é um caso, né, de metonímia também, que onde é empregado a marca no lugar do produto que aquela marca representa, certo? E a gente também pode falar que ocorre metonímia quando a gente emprega, então, o concreto pelo abstrato. Então, por exemplo, né, só Joana tinha cabeça para resolver aquele problema de matemática. Nesse caso, a gente está empregando justamente um substantivo concreto, né, que é cabeça, para se referir a um termo que seria mais abstrato, né, para a gente se referir, então, a um substantivo abstrato que seria inteligência, né. O que a gente está querendo dizer nessa frase é justamente isso, que só a Joana tinha inteligência suficiente para resolver, então, aquela questão, né, mas foi empregado no lugar de inteligência, foi empregado, né, utilizado o termo cabeça. Bom, a gente também pode falar que ocorre, então, né, um caso de metonímia, quando a gente emprega o lugar pelo seu produto característica. Então, como no exemplo, né? O anfitrião ofereceu um Havana aos convidados. Bom, nesse caso, né, a gente está falando Havana justamente para se referir a uma localização, né, que é a capital de Cuba, famosa por seus charutos, né? Então, nesse caso, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é que o anfitrião ofereceu um charuto que foi produzido em Havana para os seus convidados, mas em vez disso, a gente utilizou apenas o termo Havana, né? Caracterizando justamente, né, uma metonímia, né, onde o lugar está sendo substituído pelo produto, né, que é característico daquele lugar. E a gente pode falar também que ocorre metonímia, né, quando a gente emprega a parte pelo todo, né? Então, por exemplo, não tinha um teto para abrigá-lo, né? Nesse exemplo, a gente está utilizando o termo teto para se referir ao todo, que seria uma casa, né? Quer dizer, a pessoa ela não vai se abrigar apenas embaixo de um teto, ela vai se abrigar dentro de uma casa, né? Mas nesse caso, a gente está utilizando justamente como uma figura de linguagem, né, o termo teto para representar o todo, que seria a casa. Ainda, a gente pode falar que ocorre metonímia quando a gente emprega, né, um termo no singular para designar uma coisa que seria plural, né? Então, por exemplo, o brasileiro tem ótimo humor.
né? Nesse caso, não está se referindo a um brasileiro específico, né? Como a gente poderia entender se esse termo brasileiro fosse descontextualizado, né? Inserido em outra situação, enfim. Mas está querendo se referir a vários brasileiros, né? Está querendo se referir aos brasileiros de uma forma geral, certo? E aí é empregado, então, o termo o brasileiro, mas querendo se referir a mais brasileiros do que apenas um, né? Tá querendo se referir aos brasileiros como um todo. Bom, e por fim, a gente ainda pode dizer que ocorre, né, um caso de metonímia quando a gente emprega a matéria pelo objeto, tá? Então, como no exemplo, né, ao sinal do maestro, os metais iniciaram o concerto, né? Então, aqui a gente está tratando de uma matéria, né, daqueles instrumentos que eram feitos de metais. Então, a gente utiliza o termo metais, mas na verdade a gente está querendo se referir aos instrumentos que compõem ali aquele concerto, certo? Bom, então com isso a gente parte então para a nossa próxima figura de linguagem, que é a sinestesia, né? A sinestesia ela é uma figura de linguagem que consiste então na união de termos, né, que vão expressar diferentes percepções sensoriais, né? Ou seja, quando a gente unir termos que fazem referência a dois ou mais dos cinco sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar, né? E a gente vai unir esses termos um com o outro, né? Fazendo então essa fusão, né? Então a gente vai unir a visão com a audição, o tato com o olfato, etc. Como a gente vai ver nos exemplos, né? A visão fria da morte tomava conta de todos. Então aí a gente tem dois termos, né, que se referem a dois sentidos diferentes, né? A visão faz justamente referência à visão e o termo fria, né, ele vai se relacionar então ao tato, né? No próximo exemplo, também, a voz soava docemente pelo salão. Apesar da gente conseguir ter uma ideia clara do que o texto está querendo dizer para a gente, né, que está se tratando, por exemplo, de uma voz suave, qualquer outra coisa do tipo, a gente tem aí dois termos, né, que eles fazem referência, então, a sentidos diferentes, né? Então, o soava, ele vai ressoar para a gente a audição. E o docemente, né, ele já vai se relacionar ao paladar, né? Quer dizer, uma coisa doce. Bom, e a gente entra agora, né, nas figuras de pensamento, né? E a primeira figura de pensamento que a gente vai tratar é o eufemismo, né? Então, vamos começar pelos exemplos, né? A gente tem dois exemplos aí. O primeiro, ele nos diz o seguinte: a mãe contou ao menino que o seu bichinho de estimação virou estrelinha. E a segunda, né? A testemunha faltou com a verdade. Então, a partir desses dois exemplos, né? O que a gente consegue inferir, né? Sobre o eufemismo. A gente está falando, então, justamente, né, do emprego de uma expressão com o objetivo de atenuar uma outra. Então, no primeiro exemplo, né, a mãe contou ao menino que seu bichinho de estimação virou estrelinha. A gente pode imaginar, então, que essa mãe, ela está utilizando esse termo, né, utilizando essa expressão virou estrelinha, justamente porque o termo morreu pode soar um pouco pesado, né, para o ouvido, então, desse menino, dessa criança que acabou de perder o seu bichinho de estimação. Então, essa mãe escolhe, né, utilizar um termo diferente, né, uma expressão diferente, com o objetivo de atenuar, né, de suavizar essa outra expressão que seria considerada mais forte, que seria considerada desagradável, né. A mesma coisa quando a gente fala que a testemunha faltou com a verdade, né? Da mesma forma, a gente está utilizando um termo, né? A gente está empregando, então, uma expressão com o sentido de atenuar uma palavra, né, que poderia ser considerada mais forte, né, que poderia ser considerada chocante, né, que seria, no caso, mentiu. Né? A gente sabe, então, que quando a gente está falando faltou com a verdade, a gente está querendo dizer que a testemunha, na verdade, mentiu. Né? Mas a gente utiliza, então, uma expressão para suavizar, né, essa frase, essa construção aí para a pessoa que estiver interagindo, então. A próxima figura de linguagem, então, que a gente vai falar é a personificação, tá? Que também pode aparecer como prosopopeia. Bom, a personificação ou prosopopeia, né, é uma figura de linguagem que consiste, né, justamente em atribuir
características próprias de seres humanos a outros seres inanimados, né? Então, por exemplo, atribuir a linguagem, né, sentimentos ou qualquer outro tipo de ação que seja característico, então, de um ser humano, né, atribuído, então, a outros seres inanimados ou seres irracionais, né, que pode ser tanto um animal, pode ser um objeto, qualquer coisa do tipo, tá? Essa é uma das figuras de linguagem mais utilizadas, né, na literatura. Ela aparece principalmente em fábulas, né, às vezes em expressões do dia a dia também, né, que são muito comuns, que a gente utiliza, às vezes a gente não se dá conta, né? Então, por exemplo, as folhas bailavam alegremente quando o vento passava por ela, né? Então, a gente está atribuindo aí justamente uma característica de um ser humano, né? Que é a característica de bailar, de dançar, né? Alegremente também, né? Porque se trata justamente de um sentimento, né? Próprio de um ser humano, para designar o movimento que as folhas estão fazendo quando o vento passa por elas, né? Ou ainda no próximo exemplo, a água não para de chorar. Então, a gente consegue perceber claramente, mais uma vez, né, uma presença de uma figura de linguagem, né, que está atribuindo justamente, né, uma característica de um ser humano, né, que seria chorar, para a água, que é um objeto inanimado, certo? E a próxima figura de linguagem que a gente vai falar, uma figura de linguagem também muito presente nas expressões cotidianas, né, do dia a dia, que é a hipérbole, né? E a hipérbole, ela é uma figura de linguagem, né, que consiste justamente, então, em expressar uma ideia, né, com uma noção exagerada, né? A gente vai passar aí essa ideia com um certo exagero. Então, por exemplo, morri de rir com a piada que ele me contou. Se a piada foi engraçada, de fato a gente vai rir, certo? Mas a gente dificilmente vai morrer de tanto rir. Então, nesse caso, essa expressão ela está sendo utilizada com um sentido aumentado, né? Um sentido exagerado, né? Para expressar justamente que a pessoa riu muito, achou muito engraçada essa piada. Ou, por exemplo, já disse 1 milhão de vezes, não gosto disso. Né? Então, nesse caso, mais uma vez, a gente consegue entender que a pessoa falou muitas vezes que não gostava de determinada coisa. Mas muito dificilmente ela vai ter dito, né, literalmente 1 milhão de vezes, né? Então a gente consegue perceber mais uma vez nessa construção, né, uma ideia que foi ampliada, né? Ideia que foi exagerada, né, para dar ênfase em uma outra coisa, certo? Bom, assim a gente passa então para a próxima figura de linguagem, que também é uma figura de linguagem bastante comum nas nossas interações, né? Que é a ironia, né? A ironia, ela consiste, né, basicamente em afirmar o contrário daquilo que a gente está querendo dizer, né? Ela pode aparecer, muitas vezes, né, na nossa fala, pode aparecer na escrita, né, querendo dar algum sentido ali dentro do contexto em que vai ser empregada essa figura de linguagem, né, mas a ironia ela não é específica da linguagem verbal, né, e ela pode acontecer em diferentes situações também. A gente fala, né, que a base da ironia, né, é justamente o deslocamento contextual, né, em alguma situação, né? Ou seja, né, quando a gente tem uma situação que espera um determinado comportamento e acaba ocorrendo um comportamento diferente. Tá? Isso é muito comum, principalmente nas tiras, né, nas tirinhas. E ocorre justamente aí como um efeito de humor, né, dentro daquele determinado contexto. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos que a gente tem. Né? O primeiro exemplo é o seguinte, que menino educado entrou e não cumprimentou ninguém. Então, nesse caso, né, o fato do menino ter entrado, né, na sala, no ambiente, e não ter cumprimentado ninguém, justamente seria um indício de que esse menino não é tão educado assim, né, que ele não agiu de uma maneira, com uma certa cortesia. Né? Então, quando a gente utiliza o termo, né, menino educado, para se referir a esse menino que claramente não foi cortês, né, a gente está empregando justamente a ironia, certo? Ou outro exemplo, né? Soares olhava para Camilo com a mesma ternura que um gavião espreita uma pomba. Essa é uma frase do Machado de Assis, né, que é um escritor que é muito conhecido justamente pelo uso frequente da ironia nas suas obras. Né? Em uma época,
principalmente, né, em que isso não era tão comum na literatura, né? Então, quando o Machado de Assis escreve, né, que o Soares olhava para o Camilo com a ternura que um gavião espreita uma pomba, a gente consegue encontrar claramente aí a presença de uma ironia, né? Porque um gavião vai espreitar uma pomba justamente aí com o sentido de querer atacar ela, né? De querer, sei lá, comer essa pomba, né? Por justamente ser um predador, né? Então a gente imagina, num contexto literal, que a última coisa que esse gavião sente por essa pomba é a ternura, certo? Então a gente tem aí um emprego claro de uma ironia. O que nos leva, né, à nossa próxima figura de linguagem, que é a antítese. Né? A antítese ela vai ser uma figura de linguagem, então, que é utilizada, né, quando a gente emprega palavras, né, que se opõem em relação ao sentido. Né? Então, para a gente dar uma olhada, a gente tem um fragmento de um poema do Vinícius de Moraes. Tá? E aí o poema ele nos traz os seguintes versos, né? Maior amor nem mais estranho existe que o meu, que não sossega coisa amada, e quando a sente alegre, fica triste, e se a vê descontente, dá risada. Então a gente consegue perceber, né, nessa construção do Vinícius de Moraes, justamente a utilização de termos, né, que têm sentidos opostos, né? Então a gente está falando, por exemplo, dos termos alegre e triste, descontente e risada, né, que no campo semântico eles acabam tendo sentidos, né, significados diferentes, eles são termos opostos, né, mas são utilizados na construção, né, como um recurso justamente da linguagem, né, para dar um fazer poético, né, para caracterizar então o fazer poético desse poeta. Né? Muito utilizado na poesia, né? A antítese é uma figura de linguagem muito utilizada na poesia e ela vai justamente trazer para a gente essa ideia de oposição, certo? Bom, isso nos leva à nossa próxima figura de linguagem, né? Que é o paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem muito semelhante à antítese, né? Por quê? Porque essa figura de linguagem também tem a intenção de trazer para a gente a ideia de oposição, né? A ideia de conceitos contrastantes, tá? Mas quando a gente está falando do paradoxo, dessa vez a gente está falando então da associação de conceitos, né, opostos, da construção de uma ideia, né? Então, quando a gente estiver falando de um paradoxo, né, a gente está falando aí do emprego de expressões distintas, né, diferentes, opostas, né, mas que, apesar de opostas, elas vão se fundir no sentido, né, que elas vão aparecer dentro de uma determinada construção. Tá? Então, como exemplo, né, a gente tem aí mais uma vez um fragmento de um poema, tá? Dessa vez um soneto de Camões, né, que é muito conhecido, né, a gente já teve até justamente esse trecho, né, adaptado para uma música da Legião Urbana, então é muito provável que vocês já tenham ouvido em algum lugar, né, que está falando justamente do amor, né, ele começa, inclusive, falando que o amor é um fogo que arde sem se ver, aí continua, né, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Então, mais uma vez, né, nos termos grifados, a gente consegue perceber claramente que existe uma oposição aí de ideias, né, quanto ao significado desses termos, né, a maneira como eles são empregados. Então, quando o Camões escreve, né, no seu soneto que o amor é uma ferida que dói e não se sente, a gente consegue perceber que isso é contraditório, né, porque como pode a mesma coisa doer e não ser sentida? Né? Da mesma forma, no verso seguinte, né, é um contentamento descontente. Né? Como pode um contentamento ser descontente? Né? Então, a gente tem aí, mais uma vez, né, a presença de termos contraditórios, né? Dessa vez dentro da construção de uma ideia. Né? Então, antes da gente passar para a nossa próxima figura de linguagem, né, uma maneira até da gente sintetizar o que a gente acabou de falar, é sempre bom a gente prestar atenção, né, nas diferenças fundamentais entre essas duas figuras de linguagem que a gente acabou de dizer, né, que é o paradoxo e a antítese, né? Então, quando a gente falar de paradoxo, né, só para a gente pontuar, a gente sempre vai estar falando, então, de termos contraditórios que vão se referir a uma mesma ideia. Então, como a gente viu, né, anteriormente lá no fragmento de Camões que a gente acabou de analisar,
né? Quando Camões escreve para a gente um contentamento descontente, né? A gente tem a presença de dois termos que são opostos, né? Que passam para a gente ideias contraditórias fora de um contexto, né? Se tivesse, a gente pegasse a palavra contentamento e a palavra descontente, a gente teria então aí dois termos opostos em relação ao sentido, né? Mas eles são utilizados ali dentro justamente para fazerem referência a uma mesma ideia, né? Para construir a ideia de um contentamento descontente. Né? A antítese, por sua vez, ela vai se tratar também de termos contraditórios, né, como a gente anteriormente viu, mas dessa vez esses termos contraditórios eles fazem referências a ideias distintas, né? Então, como no fragmento do Vinícius de Moraes, que a gente tinha visto anteriormente, né, que falava justamente se sente alegre, fica triste, né, então a gente tinha aí dois termos distintos que estão se referindo justamente a ideias distintas, né, o alegre e o triste. Né, eles não se fundem, né, para fazer aí construir uma ideia, certo? Então, é sempre legal a gente prestar atenção nesse detalhe para a gente justamente não confundir a ideia de paradoxo e a ideia de antítese quando a gente encontrar, eventualmente, esses termos contraditórios, esses termos opostos dentro de um texto, tá bom? E com isso a gente parte, então, para a nossa próxima figura de linguagem, né, que é a gradação. Então, a gradação, né, ela se trata de uma figura de linguagem, né, que consiste justamente aí na disposição de palavras, né, ou de expressões que são colocadas em sequência, né, para passar para a gente essa ideia de progresso. Então, como a gente tem no primeiro exemplo, né, mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão, um cingido de luz, outros ensanguentados. Então, a gente tem, né, uma sequência de termos destacada aí no começo, né, 10, 100, 1000, 1 bilhão, né, que está nos passando justamente a ideia de aumento, né, progressivamente vai sendo aumentado. Ou no segundo exemplo, né, o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu e colheu-se. Então, mais uma vez, aí a gente tem, né, uma sequência de termos que está aumentando, né, seguindo aí gradativamente as fases de crescimento desse trigo, certo? Bom, e com isso a gente parte então para a nossa próxima caixinha, né, para o nosso próximo agrupamento de figuras, né, que são as chamadas figuras de sintaxe. Né? Então, começando aí pela elipse. Né? O que é a elipse? A elipse é uma figura de linguagem que vai consistir, então, na omissão de um ou mais termos, né, dentro de uma oração, de termos que podem ser facilmente identificados. Né? Então, por exemplo, a cada um o que é seu. Né? Nesse caso, a gente omitiu o termo deve-se, né, que seria, né, a maneira de uma construção alternativa aí de se dizer deve-se dar a cada um o que é seu, tá? Como esse termo pode ser facilmente identificado, pode ser compreendido, né, pelo contexto, a omissão desse termo acaba não influenciando, né, na construção dessa frase, né, o deve-se dar, né? E a gente pode simplesmente dizer a cada um o que é seu, né, e ser compreendido pelo nosso interlocutor, tá? Ou ainda, no exemplo seguinte, as rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. Nesse caso, né, a gente poderia facilmente dizer que as rosas florescem em maio e as margaridas florescem em agosto. Né? Mas como esse termo já foi um termo utilizado anteriormente, né, dentro dessa frase, então a gente pode simplesmente omitir esse termo sem que tenha algum tipo de efeito, né, nessa frase, no significado, né, semântico do que a gente está querendo dizer, certo? Uma outra figura de linguagem, né, associada a esse mesmo conceito é o que a gente chama de zeugma. Né? O zeugma nada mais é do que uma forma de elipse, né? Mas a gente caracteriza como zeugma quando ocorre a omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente. Tá? Então, como nos nossos exemplos, ele gosta de geografia, eu de português. Né? Então, nesse caso, como a gente tinha falado anteriormente que ele gosta de geografia, a gente não precisou repetir, né,
no caso, o interlocutor pode entender claramente que a pessoa, né, em questão gosta de português, né? E no caso, a gente não precisa repetir o termo gostar, certo? Ou ainda, né, na casa dela só havia móveis antigos, na dele só móveis modernos. Aí, mais uma vez, né, existe a omissão do termo havia, né, justamente por ele já ter aparecido anteriormente. Então, a gente não precisa, né, necessariamente repeti-lo para que o interlocutor consiga compreender dentro dessa frase do que se trata, né? Então, poderia ser dito, né, na casa dela só havia móveis antigos, na casa dele só havia móveis modernos, né? Mas alguns termos foram aí omissos, né? Foram suprimidos, sem perder o sentido dentro do contexto em que se inserem, né? Bom, com isso a gente passa então para a nossa próxima figura de linguagem, que é a silepse. A silepse é uma figura de linguagem que ela sintetiza uma das coisas que a gente falou bem no comecinho dessa aula. Lembra quando a gente falou sobre semântica? Justamente que a semântica se opõe à ideia de sintaxe? Então, a silepse, né, ela é uma figura de linguagem que consiste, né, justamente na concordância em relação a uma ideia, né, ao sentido que essa ideia tem e não ao termo que está designando essa ideia dentro do texto. Dessa forma, né, a silepse ela não vai obedecer à regra de concordância da gramática, né, mas ela vai estabelecer sua relação aí dentro da frase a partir de uma concordância ideológica, né? E dependendo do campo gramatical, né, que ocorra essa figura de linguagem, a silepse pode ser classificada de maneiras diferentes. Ela pode ser classificada como silepse de gênero, né, quando existe então a discordância entre dois gêneros, né, masculino e feminino, como no exemplo, Rio de Janeiro é animada. Então, nesse caso, né, a gente sabe que Rio de Janeiro deveria concordar, então, com o gênero masculino, mas ela vem acompanhada de um adjetivo no feminino, né, animada. Então, o que a gente consegue observar, né? A gente observa que o adjetivo animada está concordando com a ideia de cidade, né? A cidade do Rio de Janeiro é animada, né, que é um elemento que, por sua vez, está subentendido na oração. A silepse pode ser classificada também como silepse de número, né? Quando existe, então, uma discordância entre singular e plural, por exemplo. O povo se uniu e gritavam muito alto nas ruas. Então, nesse caso, né, o povo, a gente sabe que é um termo utilizado para se referir a muitas pessoas, né? Então, nesse caso, o termo gritavam está concordando com essa ideia de muitas pessoas, né? E não ao povo em si. Bom, e por fim, a gente pode caracterizar a silepse também como uma silepse de pessoa, né? Quando existe, então, uma discordância entre o sujeito, né, que pode aparecer aí na terceira pessoa, e o verbo, né, que vai aparecer, então, na primeira pessoa do plural, por exemplo. Todos os pesquisadores estamos ansiosos com o congresso, né? Então, nessa frase, o interlocutor ele começa falando todos os pesquisadores, né, se referindo então a um sujeito designado aí na terceira pessoa, né, mas ele continua dizendo que estamos ansiosos com o congresso, né? Então passa a ideia justamente de que essa pessoa que está nos falando se inclui no grupo de todos os pesquisadores, né? Então o verbo ele não está concordando com o sujeito, mas está concordando com a pessoa gramatical, né? Bom, a próxima figura que a gente vai ver é o hipérbato, tá? O hipérbato é uma figura de linguagem, né, que consiste basicamente na inversão da ordem direta dos termos, né, dentro de uma oração ou de um período. Bom, como a gente sabe, a ordem direta é constituída, né, de sujeito, verbo, complemento ou predicativo, né? Dessa forma, quando ocorrer um hipérbato, a gente está falando então da inversão da ordem desses termos, né, dentro da construção de uma frase. Então, por exemplo, está pronta a comida, né? É uma outra forma de dizer o que seria comum na ordem direta, que a comida está pronta, né? Ou ainda, morreu meu vizinho.
Na ordem direta, a gente diria, meu vizinho morreu, tá? Então, nesses dois casos, a gente apresenta a presença aí de um hipérbato. Bom, a próxima figura de linguagem que a gente vai ver é o anacoluto, tá? O anacoluto, ele também nos dá uma ideia de inversão, tá? Mas, por sua vez, né, é caracterizado justamente por alterar a sequência lógica da estrutura de uma frase, né, por meio de uma pausa no discurso. Então, como a gente pode ver o exemplo, né? Esses políticos de hoje não se pode confiar. Na sequência lógica, a gente diria, não se pode confiar nesses políticos de hoje. Nesse caso, né, a gente, além de perceber a inversão dessa sequência lógica, né, da construção dessa frase aí, a gente consegue perceber também a interrupção na estrutura sintática dessa frase, né, que é feita justamente pela presença da vírgula, né? Que é um fato muito importante aí, um recurso importante para a gente reconhecer, né, quando ocorre o anacoluto, né? O anacoluto é um recurso que também é muito utilizado na literatura, né? Especialmente nos textos poéticos, porque justamente por essa inversão, muitas vezes ele consegue enfatizar uma ideia que está querendo ser passada ali, ou até mesmo, né, enfatizar a pessoa do discurso ou a pessoa de quem se fala, né? Dando ênfase, ou às vezes até dando a esse texto uma expressividade um pouco maior, né? Então, essa alteração na sequência lógica muitas vezes serve para realçar, reforçar uma ideia, né? Enfatizar uma ideia, certo? A próxima figura de linguagem que a gente vai ver é o assíndeto, né? Que também se trata de uma figura de sintaxe, né? E é caracterizada justamente, né, pelo emprego de orações coordenadas justapostas sem o uso de conjunções, né? Então, quem lembra da nossa aula lá sobre orações, né? Orações coordenadas? Bom, tenho certeza que vocês já estão craques nesse assunto. Então, quando falar de assíndeto, vocês vão lembrar, né, das orações coordenadas assindéticas, né, que eram caracterizadas justamente pelo quê? Pela ausência de conjunção, certo? Então, fácil. Então, como exemplo, a gente tem aí um fragmento, né, de um verso da Rosiana Murray, né, que diz o quê? Uma é séria, ponto e vírgula, a outra sorri. Uma voa, vírgula, a outra é pesada. Nesse caso, a gente tem aí a presença de orações coordenadas, né, sem presença de uma conjunção que una uma à outra, né? E justamente o recurso utilizado é a presença da vírgula ou do ponto e vírgula, né, para caracterizar aí a separação dessas orações, certo? Bom, e além do assíndeto, a gente tem também o polissíndeto, né? Que por sua vez vai ser uma figura de linguagem caracterizada pela repetição, né, de uma determinada conjunção coordenativa, né, com a finalidade de enfatizar, né, alguma coisa que está sendo dita em determinado contexto, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui dois versos também do Olavo Bilac, né? E aí ele diz o seguinte: do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Então, nesse caso, né, o eu lírico, ele está nos apresentando uma sequência de ações, né, que estão aí ocorrendo uma seguida da outra, né, que são expressas, então, pela presença da conjunção e, né, que, como a gente pode ver, ele está sendo repetido, né, várias vezes. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua, né, várias vezes sendo repetido aí com a intenção de enfatizar o ocorrido, né. É um recurso muito utilizado em textos poéticos também, né, para dar essa justamente ideia de ênfase, né. E falando em repetição, a gente passa então para a nossa próxima figura de linguagem, que é a anáfora, né? Que se trata então, né, de uma repetição intencional de palavras, né, dentro aí da construção do texto, né?
que aparecem geralmente no início do período, ou das frases, ou dos versos, também com essa intenção, né, de provocar uma determinada ênfase, né? Então, por exemplo, é preciso estudar Volapük, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores, de que rezam velhos autores, né? Mais uma vez, a gente consegue ver, né, que essa figura de linguagem é muito empregada dentro aí do fazer poético, né, dentro da poesia, né, em que esse eu lírico se utiliza, então, dessa repetição intencional dessas palavras, né, provocando, então, nesse leitor, um efeito de sentido, né. Dessa forma, a gente chega, então, à nossa última figura de sintaxe, que é o pleonasmo, tá? O pleonasmo, né, se trata, constitui aí basicamente de uma figura de linguagem que acrescenta uma informação que é desnecessária na construção daquele discurso, né? E o pleonasmo muitas vezes pode vir associado também a um vício de linguagem, né? São coisas que a gente fala, às vezes, sem perceber, que estão repetindo ali sentidos muito próximos, né, desses termos. Então, por exemplo, subir para cima, né? O verbo subir, ele já indica que a pessoa, né, ou o falante, enfim, está indo para cima, né? Está se elevando em determinado ambiente, né, de um lugar para o outro. Então é desnecessário, né, a gente utilizar o termo para cima. Subir já é necessário, já é o suficiente para a gente conseguir expressar a ideia que a gente está querendo passar. Né? Da mesma forma, descer para baixo. Né? O verbo descer ele já denota, né, se mover de um lugar em cima para um lugar embaixo, né? Ou declinar, etc. Então, nesse caso, é desnecessário a gente utilizar o termo para baixo, né? Porque descer já é suficiente para a gente expressar a ideia que a gente está querendo passar, né? Então, a gente poderia dizer descer ou ir para baixo, tá? Da mesma forma, entrar para dentro, né? O verbo entrar, ele já vai indicar, então, a ideia de passar de um lado de fora para um lado de dentro, ou, ao contrário, sair para fora, né? Porque o verbo sair, ele também já nos dá essa ideia de sair de um lugar para fora, né? Então a gente não precisa utilizar o termo para fora para completar a nossa ideia. Então a gente tem alguns outros exemplos aqui, né? Encarar de frente, mais uma vez, o verbo encarar já significa olhar de frente, né? Olhar de cara. Então esse segundo termo de frente acaba sendo desnecessário, né? Quando a gente encara alguém, a gente já está posicionado em frente a essa pessoa, certo? Ou ainda, né, ver com os olhos, né? Porque o verbo ver, né, já indica justamente essa ideia de perceber pela visão, né? Já está relacionado à ideia de olhos. Né? Então a gente não precisa dizer, né, utilizar o termo com os olhos, porque o verbo ver ele já é completo, né? Nesse sentido. A mesma coisa, né? Hemorragia de sangue, quando hemorragia, né, é um termo que já vai indicar justamente esse derramamento de sangue. Né? Então a gente não precisa utilizar esse complemento. Multidão de pessoas também, da mesma forma, né? Que já está falando que a gente está agrupando aí um grande número de pessoas. Ou ainda, né, surpresa inesperada e outra alternativa. Né, que são aí palavras que já têm seu sentido completo, né? A palavra surpresa já indica alguma coisa inesperada e alternativa também, né, já denota uma escolha entre duas ou mais ou entre outras. Né? Então a gente não precisa utilizar esse termo. Tá? Algumas coisas são um pouco mais óbvias e outras são coisas que a gente pode até falar involuntariamente, a gente não percebe, né, que está se tratando de um pleonasmo. Bom, pessoal, assim a gente termina então as nossas figuras de sintaxe e a gente passa então para as figuras de linguagem relacionadas ao campo sonoro, né, que são também chamados de recursos sonoros, né, principalmente encontrados, mais uma vez, né, nos versos, dentro da poesia, em textos literários principalmente, né, como recursos, né, construções que passam para o texto uma sonoridade, um determinado ritmo, né, dentro daquele verso, né, feitos aí com a intenção de provocar algum efeito de sentido dentro de
texto para um leitor que o lê, né? Então, vamos começar pela aliteração, né? A aliteração é a repetição constante, né, de um mesmo fonema consonantal. Então, por exemplo, né, que a brisa do Brasil beija e balança. Nesse caso, a gente tem aí a repetição do fonema consonantal B, né, do B, que é expresso aí pela consoante B. Então, a gente tem essa repetição no verso, né, que a brisa do Brasil beija e balança, né? A gente percebe que ele dá um certo ritmo aí para essa frase que a gente está lendo dentro desse poema, né? Poema do Castro Alves. E o próximo exemplo que a gente tem, né, que é uma música também bem conhecida da Legião Urbana, ela nos diz, né, e o vento vai levando tudo embora. Aí a gente consegue perceber, por essa repetição, né, a repetição do fonema consonantal V, né, expresso aí pela consoante V. Então, a gente percebe que ele vai dando um certo ritmo para essa letra dessa música, para essa canção, né? O vento vai levando tudo embora. E assim como a literação, né, existe aí, a partir da repetição de fonemas consonantais, a gente tem também a assonância, né, que por sua vez vai se tratar da repetição de fonemas vocálicos, né, expressos aí justamente pela presença de vogais, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui a letra de uma música do Djavan, né, que é caracterizada justamente pela repetição do fonema vocálico U, né? Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Então, a gente percebe aí a repetição do fonema vocálico U com a intenção justamente de dar um ritmo, né, para essa canção, como forma de criar um efeito sobre a pessoa que estiver ouvindo, certo? A gente segue, então, né, falando então sobre a paronomásia, né, que é um recurso sonoro muito inteligente, também muito utilizado em textos literários ou principalmente em poesias, em poemas, né, que consiste, né, no emprego de palavras semelhantes tanto na forma ou no som, mas que possuam sentidos diferentes, né, que sejam colocadas então aí dentro da estruturação de um determinado texto de uma maneira próxima uma da outra, né? Criando também um efeito aí sonoro, né? Para aquele ouvinte ou para aquele leitor. Então, a gente tem o exemplo aí. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós. Então, a gente tem aí o exemplo, né, de uma canção do Chico Buarque, que se chama justamente Trocando em Miúdos, né? Onde o compositor se utilizou justamente, né, das palavras, né, dos termos sobras e sombras, que são palavras muito próximas, né, no som, ou seja, né, palavras que soam parecido, mas que possuem, então, sentidos diferentes, né? E dentro da construção de um texto, da construção de uma poesia, ou nesse caso ainda da construção de uma canção, né, a presença em proximidade desses dois termos acaba gerando, então, um efeito sonoro para aquele que a escuta, né? Bom, e a gente passa, então, para o paralelismo, né? Que é nada mais do que a repetição de palavras, né? Ou estruturas sintáticas maiores, né? Frases, orações, etc., que se correspondem, né? Em sentido. Então, mais uma vez, a gente tem um exemplo aí de uma canção do Chico Buarque, né, a canção Sem Fantasia, e os versos, né, cantam justamente vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero tolo, vem que eu te quero todo meu, né? Então, a gente tem aí a presença da repetição de uma estrutura, né, vem que eu te quero, que gera justamente um efeito sonoro dentro da composição dessa canção, né? Essa repetição. Bom, pessoal, então a gente passou aí por alguns aspectos semânticos, tá? A gente falou então sobre alguns aspectos tratados pela semântica, né? Falamos então de sinônimos, de antônimos.
de hipônimos, de hiperônimos, falamos sobre polissemia, falamos sobre ambiguidade e passamos também por algumas figuras de linguagem, as mais comuns, né, figuras de palavra, de pensamento, de sintaxe, né, e também alguns recursos sonoros que todos juntos são utilizados aí na construção de um texto, né, de uma maneira não óbvia, né, de uma maneira, como a gente falou anteriormente, figurada, que tem a intenção de dar algum sentido, né, para esse texto. Tudo isso é muito importante quando a gente estiver lendo textos, né? Porque muitas vezes um texto, né, dentro de uma prova, ou mesmo um texto que a gente lê por recreação, um texto literário, né? Qualquer tipo de texto que a gente pode até às vezes encontrar na internet, um texto não verbal, como é o exemplo das tirinhas, né? Então, a gente precisa entender que esses textos, eles podem trazer esses recursos, eles nem sempre vão ser diretos, né? Eles podem aparecer com a presença desses recursos que visam gerar algum tipo de reação, né? Naquele leitor, né? No interlocutor que interage com esses textos, certo? Então, essa percepção é essencial. Conhecer um pouco esses termos é essencial para a gente entender um pouco melhor como se faz, então, esse texto literário, nessa construção de sentido dentro, né, da língua, os recursos que a gente tem para construir o sentido dentro da língua. Então, agora, a gente vai colocar um pouco isso em prática. Né? Então, para isso, a gente vai fazer alguns exercícios, né, que a gente vai tentar analisar os aspectos de sentido, né, e vendo também se há a presença desses recursos ou às vezes não também, né? Então vamos lá. O primeiro exercício nos diz o seguinte, né? O recurso semântico utilizado para a construção da crítica é. Então aqui a gente já tem a presença de uma tirinha, né, de um texto não verbal, tem ali uma imagem que a gente consegue ver, né? Um local não tem saneamento básico, e aparece então uma personagem que nos diz, né? E o futuro do país vai descendo pelo ralo. Então, ele nos dá as alternativas, né? Para a gente entender aí como está sendo construída essa crítica, né? A primeira alternativa nos diz, né? A imagem de uma criança diante do caos. A segunda, ironia ao dizer que a corrupção derruba o IDH. A terceira, polissemia de ralo abaixo, a quarta, homonímia da palavra fruto, e a quinta, conotação de linguagem não verbal. Bom, então nesse caso, né, quando a gente está falando sobre essa tirinha, a gente consegue observar uma relação entre o texto verbal e o texto não verbal que é apresentado para a gente, né, na construção aí dessa tira. A primeira coisa que a gente conseguiu observar é justamente, né, o fato de se tratar de um ambiente, né, onde não se tem ali o saneamento básico. Por outro lado, né, a personagem presente nessa tirinha, ela nos traz uma expressão aí de uso cotidiano, né, descendo pelo ralo, que quer dizer justamente aí uma coisa que não deu certo, né, uma coisa que está acabada, uma coisa que não foi bem sucedida. Então, nesse caso, quando a gente tem uma mesma palavra, né, se referindo a dois conceitos diferentes, a gente pode dizer que existe uma relação de polissemia. Lembra que a gente tinha comentado sobre isso? Né? A palavra ralo, ela pode significar justamente uma peça, né, sei lá, às vezes de metal, que é usado então em encanamentos, né, em banheiros, etc., que permite lá o escoamento de águas, ou como ele está sendo empregado, né, pela personagem que está aparecendo aí nessa tirinha, né, que se trata então de uma expressão de sentido figurado, né, que seria a expressão descer pelo ralo. Então, nesse caso, a alternativa que a gente quer é a alternativa C, né, que ela fala justamente, então, o recurso semântico utilizado para a construção da crítica é a polissemia desse termo ralo abaixo, certo? Bom, nosso segundo exercício, ele se constitui, então, de uma análise de um trecho, né, de um texto literário. Ele nos diz o seguinte: leia o trecho transcrito de Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro João Guimarães Rosa, e depois vai nos pedir para
né, analisar esse texto de alguma forma que a gente vai ver mais pra frente. Então, começando com o texto, né? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão-mestre. O senhor solte em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio essa por fundo de todos os matos. Amém. Bom, em relação a esse trecho, né, que a gente acabou de ler, então, a gente tem um enunciado, como vocês podem ver, né, é uma afirmação sobre o texto e tem algumas lacunas, né, uns espaços em branco que a gente vai ter que preencher, né, de acordo com o que estiver indicado nas alternativas, tá? Então, ele nos dá aí 4 alternativas, né, e vamos ler para a gente conseguir fazer essa análise, né? Então, a primeira lacuna, vamos ver o que está falando. Nessa passagem, o protagonista, ao se identificar como um cão-mestre, recorre a uma, ou seja, pela substituição de um termo por outro a partir de uma relação de entre os elementos que esses termos designam. É uma espécie de subentendida. Em sequência, as palavras que completam corretamente essas lacunas são. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, para a gente resolver esse exercício, é entender o que o protagonista quis dizer quando ele se identificou como um cão-mestre. Né, voltando lá no texto, a gente tinha a seguinte frase, né, dita então pelo eu lírico, né? O senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão-mestre. Então, nesse caso, a gente pode dizer que quando o protagonista, né, quando o eu lírico se identifica como um cão-mestre, ele está recorrendo justamente a uma metáfora. Por quê? Né? Porque o eu lírico está se comparando a um cão-mestre, né? Mas, no entanto, essa comparação ela não é feita de um modo explícito, né? Mas a partir do emprego de um termo com o valor de outro, né? Que é justamente o que a gente tinha visto anteriormente lá, em relação à metáfora e à comparação, né? É caracterizado pela ausência de um termo ali que conecte, né? Um elemento que conecte essa ideia de comparação, né? Um elemento comparativo. Então, aqui a gente está falando justamente de uma metáfora, né? Por eliminatória, a gente já consegue encontrar aí nossa alternativa no gabarito, né? Mas vamos só ler o resto para a gente ver se encaixa mesmo, né? Então, ficaria da seguinte forma. Nessa passagem, o protagonista, ao se identificar com um cão-mestre, recorre a uma metáfora, ou seja, né, pela substituição de um termo por outro, a partir de uma relação de similaridade entre os elementos que esses termos designam. É uma espécie de comparação subentendida. Tá correto, né? Porque encaixando então esses termos aí presentes na alternativa B, o que a gente consegue observar é que o texto está nos dando justamente a definição de uma metáfora, né? Ela está falando então que pela substituição de um termo pelo outro, né, a partir da relação de similaridade, é construída uma metáfora, né, que nada mais é do que uma comparação subentendida. Então, a alternativa que a gente está procurando nesse caso é a alternativa B. Bom, o exercício seguinte, né, ele provavelmente vinha acompanhado aí de um texto, né, mas a gente não vai utilizar o texto, né, por uma questão de tempo, espaço, enfim, mas pelas alternativas a gente consegue fazer essa análise, tá? Então, ele nos diz o seguinte, a personificação é um recurso expressivo que consiste em atribuir propriedades humanas a uma coisa, um ser inanimado ou abstrato. Então, o exercício já começa nos dando a definição do que é a personificação, né? E aí ele nos pede, verifica-se a ocorrência desse recurso expressivo no seguinte trecho. Aí, a primeira alternativa. Não há doença que passe perto dele e não se detenha, para convencê-lo em iniludíveis sintomas de que está com os dias contados. A alternativa B. Espantei-me que o atingisse a morte de alguém tão distante de nossa convivência, mas logo ele fez sentir a causa de sua perturbação. Alternativa C. Empresta dimensões de síndromes terríveis à mais ligeira manifestação de azia ou acidez estomacal. E alternativa D. O radiologista, seu amigo particular, já lhe proibiu a entrada no consultório, tirou-lhe a radiografia até dos dedos do pé. E por fim, a alternativa E, para mim, o médico que me operou esqueceu alguma coisa dentro da minha barriga.
Então, a partir da observação dessas alternativas, né, qual alternativa a gente consegue perceber, né, justamente essa atribuição de propriedades, né, sentimentos, ações próprias, né, de seres humanos que está sendo atribuída a outras coisas? Bom, a gente consegue observar isso na alternativa A, né, que ele está falando justamente, não há doença que passe perto dele, né, e não se detenha, para convencê-lo em iniludíveis sintomas de que está com os dias contados. Então, a gente está falando aí de uma doença que está agindo como um ser humano, né? Na descrição desse texto, é claro, né? Porque a doença está passando perto de uma pessoa, não está se detendo, e principalmente porque a doença está tentando convencer essa pessoa de alguma coisa, né? Que são todas essas coisas são ações, né, atribuídas então a seres humanos, né? Principalmente pelo termo convencê-lo, né? A gente sabe que doença não convence. Quem tem essa eloquência, essa capacidade de falar e tentar convencer uma pessoa é um ser humano, né? Então, essa característica humana ela está sendo atribuída à doença. Então, nesse caso, a alternativa que a gente está querendo é a alternativa A, certo? O próximo exercício ele nos diz o seguinte: nossos amigos não foram felizes no concurso que fizeram. Com base nas figuras de pensamento, tal frase é um claro exemplo de. Então, nesse caso, né, o enunciado ele já começa nos dizendo que a gente vai ter que encontrar uma figura de linguagem, né, presente ali na caixinha que a gente viu das figuras de pensamento. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Prosopopeia, gradação, hipérbole, ironia ou eufemismo. Então, vamos voltar lá e analisar a frase, né? Ele está falando, nossos amigos não foram felizes no concurso que fizeram. O que quer dizer, né? Esse termo, não foram felizes no concurso que fizeram. Quer dizer que eles foram bem? Não, pelo contrário, né? Esse interlocutor, ele está nos trazendo uma frase que diz justamente que seus amigos foram mal no concurso que eles fizeram, né? E qual era a figura de linguagem que a gente tinha estudado, né? Que para não falar uma coisa que às vezes pode ser considerada desagradável, utiliza um outro termo, né? Que ameniza, suaviza, né? De certa forma aí, essa ideia, né? A gente estava falando de eufemismo, né? Porque a gente sabe que a prosopopeia, ela é a personificação, né? Atribui, então, características de um ser humano para uma coisa inanimada, né? A gradação, a gente sabe, então, que passa para a gente essa ideia de enumeração, né, de sequência, enfim. A hipérbole, a gente sabe, então, que se trata, ao contrário, né, do eufemismo de um exagero. E a ironia, né, quando a gente fala uma coisa com sentido oposto do que aquilo que a gente quer dizer. Então, a figura de linguagem que a gente está procurando, no caso, é o eufemismo, né, que é justamente a figura de linguagem utilizada para atenuar uma ideia, né, que é considerada chocante, então utilizando um outro termo que seja aí mais feliz, né? Então, a alternativa que a gente está querendo é a alternativa E. Bom, nosso próximo exercício, ele nos diz o seguinte, né, assinale as assertivas a seguir sobre as figuras de linguagem, aí ele nos passa uma sequência aí de afirmações, né? No esquema verdadeiro ou falso, a gente vai ter que depois falar quais são as corretas, né? Então, vamos ler uma por uma e analisar o que elas estão querendo dizer. Bom, a primeira afirmação que eles nos trazem diz o seguinte: sinestesia é a transferência de percepções da esfera de um sentido para a de outro, do que resulta uma fusão de impressões sensoriais de grande poder sugestivo. Bom, a afirmação 1 está correta, né? Lembra que a gente tinha falado sobre a sinestesia, que era justamente aí essa fusão, né, de sentidos, né? Visão com audição, olfato com paladar, etc. Então, essa alternativa está correta. A afirmação 2, ela nos diz, elipse é a omissão de um termo ou uma oração que facilmente se pode subentender no contexto. É uma espécie de economia de palavras. Bom, essa também está correta, né? Lembra que a gente tinha falado também sobre a elipse, né? É a omissão de um termo que pode ser entendida sem alterar o sentido, lógico, né? Dentro daquele contexto, né? A terceira nos diz, silepse,
ocorre quando se efetua a concordância não com os termos, mas com a ideia a eles associada na mente do produtor do texto. Também está correta, né? Lembra que a gente tinha falado sobre silepse, a gente até utilizou aquele exemplo, né, do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é animada, né? Que a concordância ocorre, então, não com o termo que está expresso no texto, mas com a ideia geral, né? Como no caso do Rio de Janeiro era a ideia de cidade. Então, essa afirmação também está correta. E a 4 nos diz: polissíndeto é a repetição intencional do conectivo coordenativo, geralmente a conjunção e, pode ser outras também, né, que a conjunção é a mais comum, é particularmente eficaz para sugerir movimentos contínuos ou séries de ações que se sucedem rapidamente. Então, essa afirmação, número 4, ela também está correta, né? Lembra que a gente tinha falado sobre assíndeto e polissíndeto, né? Assíndeto, lembrando lá das orações coordenadas, né? Que é uma figura de linguagem, então, em que ocorre a sequência de termos, né? De orações, sem a presença de um conectivo, e o polissíndeto, por outro lado, né? Que se caracteriza pela repetição de um conectivo coordenativo, né, que geralmente é a conjunção e, embora possam ser outras, né? Então, no caso, a gente teve aí praticamente uma definição dessas figuras de linguagem, né? Porque todas as informações que eles nos passaram estão corretas, né? Então, qual alternativa a gente consegue com isso? Alternativa E. E agora a gente passa então para o nosso último exercício, que também tem aí um textinho, né? Era um texto maior, eu selecionei essa parte porque a partir desse parágrafo, né, desse trecho, a gente já vai conseguir responder o que se pede no enunciado, tá? Então, ele nos fala, né? Leia o texto a seguir para responder a questão. O remédio é brincar. Quantas crianças de hoje, quando os pais lhe perguntam se querem brincar em casa, na rua, ou ir até um shopping center, optam pela segunda alternativa. A julgar pelo número elevado de crianças em shoppings, principalmente nos fins de semana, inúmeras delas preferem circular por um lugar inteiramente pautado pelos valores da sociedade de consumo, todo fechado, com iluminação artificial, a se entregar a outro modo, menos previsível e mais inventivo de gastar, investir o tempo, sem contar aquelas cujos pais nem mesmo cogitaram a primeira opção. Então, nesse caso, né, esse texto que a gente tem aí, ele é um texto, obviamente, que mostra uma opinião, né, do autor, um texto voltado mais para um viés crítico, e a gente consegue perceber também, né, muito importante nesse texto, a presença de algumas intervenções desse autor, né? Então, entre parênteses, ele traz algumas opiniões pessoais dele, né, em casa, na rua, ou depois ele ainda interfere no texto para falar, né, como ele percebe essa construção do ambiente do shopping, né, todo fechado, com iluminação artificial, e aí talvez a mais crítica, né, que seja quando ele fala, né, gastar o tempo, e ele faz uma intervenção, né, perguntando investir, né, querendo dizer então que quando as crianças brincam, né, em casa ou na rua, ao invés de irem para um shopping center, né, elas estariam, na verdade, investindo o seu tempo, né. Bom, então vamos ver o que o enunciado nos pede, né? No primeiro parágrafo do texto, esse aí que a gente acabou de ler, né? O comentário entre parênteses sugere a seguinte crítica. A. A opinião dos filhos não é importante para os pais. B. As crianças são capazes de responder perguntas óbvias. C. Os shoppings não são locais para crianças brincarem. D. Há um maior interesse por roupas e sapatos pelas meninas. Ou E. Nas gerações anteriores, os meninos gostavam mais de futebol, o que não ocorre tanto nos dias de hoje. Bom, pelo parágrafo que a gente está analisando, né, tem algumas alternativas aí que a gente já consegue excluir. Pode ser que apareçam, né, em outros momentos ali no texto, às vezes para gerar uma dúvida se a pessoa conseguiu se localizar bem ou não, mas como a gente está já com esse recorte, a gente já consegue excluir elas por uma questão de sentido mesmo, né? Por exemplo, né, há um maior interesse por roupas e sapatos pelas meninas. Isso a gente já consegue excluir, porque em nenhum momento ali naquele parágrafo está sendo citado, né, um maior interesse
da parte das meninas por roupas ou por sapatos. E também, né, a alternativa E, nas gerações anteriores, os meninos gostavam mais de futebol, o que não ocorre tanto nos dias de hoje, né? Que também é uma coisa que a gente consegue excluir pelo contexto ali, que não está sendo tratado, né? Pode ser que seja verdade que os meninos gostavam mais de futebol ou não, mas isso não está sendo citado no parágrafo que a gente está analisando. Então, a gente já exclui essas duas alternativas, tá? Aí a gente volta para o começo, né? A opinião dos filhos não são importantes para os pais. Na verdade, né? Quando ele fala isso, que a opinião dos filhos não é importante para os pais, pode até ficar subentendido ali pelo começo do texto, né? Quando ele está falando sobre as crianças serem perguntadas e tal, mas de fato, né? Não é o que está sendo expresso pelos comentários, né? Desse autor entre parênteses ali. Então, essa alternativa também a gente pode excluir. Né? Quando a gente analisou o texto anteriormente, a gente falou justamente sobre a presença desses parênteses, né? Indicar ali uma opinião crítica desse autor, né? E ele faz algumas intervenções em algumas coisas ali que ele acha necessário pontuar, né? A segunda diz: as crianças as crianças são incapazes de responderem perguntas óbvias. Bom, a gente também pode excluir essa alternativa, porque não é, de fato, o tema que está sendo tratado, que está sendo abordado ali naquele texto que a gente estava lendo, né? E também não é o que indica os comentários entre parênteses, né? Então, por eliminatória, a gente ficou com a alternativa: os shoppings não são locais para crianças brincarem. E, de fato, faz sentido, né? Porque a gente consegue perceber pelo tom crítico ali do autor que ele está falando justamente, né, sobre as crianças não brincarem mais em casa, as crianças não brincarem mais na rua, as crianças preferirem locais com iluminação artificial, ou ainda, né, pela presença daquele parênteses mais marcante que a gente falou por último, que ele está falando que as crianças não estão investindo no tempo delas, né? O tempo delas seria melhor investido se elas estivessem brincando, né? Ou tanto em casa quanto na rua. Então, a alternativa C é a que mais se aproxima ali, né, do que a gente quer, é a alternativa que faz mais sentido e é a que a gente está procurando nesse caso, tá? Aproveitando então para a gente pontuar, né, que muitas vezes a gente precisa se ater ao que está pedindo no texto, né? Porque aqui ele está especificando para a gente esse primeiro parágrafo. Pode ser que algumas dessas outras colocações aparecessem em outras partes do texto, mas não é o que ele está pedindo nessa alternativa, nessa questão, né? Nessas alternativas que a gente analisou. Então, se ater ao texto, né, se ater ao que está sendo dito no texto, se ater ao que está sendo pedido pelo enunciado dentro daquele texto, é muito importante nas questões de língua portuguesa, né, de que dizem respeito, então, à interpretação textual, tá bom? Bom, pessoal, então eu acho que é isso, né? Deu pra gente cobrir aí alguns aspectos bastante importantes, na verdade, né? Sobre a interpretação textual, a gente falou bastante sobre semântica, cobrimos aí a maioria das figuras de linguagem que são mais expressivas, né? E é isso. Mais uma vez reforçando, como tudo na língua portuguesa, a interpretação textual também vem da prática, então é sempre bom a gente estar lendo, tá? Qualquer tipo de texto, qualquer tipo de leitura é importante, tá? Tanto textos literários, poesia, né? A gente não precisa ler nada complexo, mas se a gente criar esse hábito de leitura, a gente começa a se familiarizar um pouco mais com a linguagem, a gente consegue interpretar melhor, né, essas ocorrências, esses acontecimentos dentro do texto, tá bom? Então é isso, espero que ajude um pouco, bons estudos, tá? Qualquer coisa vocês voltam desde o começo da aula e veem tudo de novo. Até a próxima!